Lucas capítulo de número 18, verso 1. E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo: havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva, e ia ter com ele, dizendo: faze-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis. Mas depois disse consigo: ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que, enfim, não volte e me importune muito. E disse o Senhor: ouve o que diz o injusto juiz. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Pois bem, irmãos, está aqui uma parábola e que tem como um principal assunto, evidentemente, já colocado no nosso primeiro versículo lido, sobre o primeiro dever de orar. Mas não é somente ter esse compromisso, essa obrigação de buscar ao Senhor em oração. Tem que ser também perseverante. Ou seja, conforme está no texto, nunca desfalecer. Tá bom? Então, fica aqui, Jesus vai contar a parábola, então, para reforçar esta mensagem que ele queria transmitir para os seus ouvintes naquela ocasião. A importância da oração, ela irmãos, não precisa nem ficarmos enfatizando, não precisaria, né? Nós ficarmos reforçando isso com a igreja. Porque a oração, ela é a chave da nossa vitória. A oração é a que abre as janelas dos céus para nós. É o que move as mãos de Deus, é a oração. E, infelizmente, os dias pelos quais nós estamos passando, as pessoas estão desprezando o momento da oração. Orar, disse Paulo à igreja de Tessalônica, deve ser sem cessar. Ora, você conhece um momento de oração de que forma? Somente de joelhos, lá dentro da igreja? Ora, se Paulo diz que é para orar sem cessar, então nós vamos ficar dentro da igreja todo dia, 24 horas, com os joelhos dobrados? Orar é sempre estar ligado com os céus, é estar sempre falando com Deus. É lógico que, se existe a oportunidade de estar na igreja, principalmente junto com os irmãos, com os joelhos dobrados, ainda melhor. Por que com os joelhos dobrados? Porque é uma posição em que ali nós demonstramos a humilhação. E no que consiste humilhação? Humilhar-se é reconhecer a sua pequenez, a sua insignificância, a sua natureza falha, tá certo? E reconhecer também aí o contrário, que é Deus, que é poderoso, que é grandioso, que é santo. Então nos aproximamos diante do Senhor nosso Deus nessa posição. É a melhor que tem, de dobrar os joelhos, se inclinar e reconhecer que nós verdadeiramente estamos diante de um Deus todo-poderoso. E aí nós nos lançamos aos seus pés e nos humilhamos debaixo das suas potentes mãos, para que ele, ao seu tempo,
ele venha nos exaltar. Então isso é oração. E nós temos exemplos extraordinários no Primeiro Testamento de pessoas que moveram a mão de Deus em seu favor por meio da oração. Mudaram situações, às vezes para o homem impossível, mas através da oração, Deus veio, né? E então operou um grande milagre em resposta à oração. Por exemplo, Asa, né? Eu quis dizer Asa. Este moveu as mãos de Deus no meio de uma grande batalha, no meio de uma grande guerra, numa oração simples, numa oração objetiva, e Deus atendeu a Asa, e também o seu filho, né? Josafá, ele foi um rei em Israel também, da mesma maneira, da mesma forma, que orou a Deus, que moveu os céus, que moveu o mundo espiritual em seu favor, buscando, fazendo uma oração diante de Deus, clamando a Deus. E depois da sua oração, ele ainda vai receber resposta de Deus para ele. E ele é tão confiante na resposta de Deus que ele coloca cantor na frente do seu exército, certo daquela vitória. Isso é oração. É buscar ao Senhor sempre e nunca, então, desfalecer, nunca se desanimar daquilo que você tem como propósito. Então, esta parte agora de nunca desfalecer, então demonstra para nós, primeiro, a nossa perseverança, a nossa confiança em quem ou a quem nós estamos orando, a quem nós realmente estamos buscando, e ele tem o seu tempo. O tempo determinado de Deus. Então nós devemos nos humilhar debaixo das suas potentes mãos para que o seu tempo ele venha nos exaltar. Qual é o tempo de Deus na minha vida para responder uma determinada situação? Eu não sei. Então se eu não tenho esse tempo que Deus tem para responder, então eu vou perseverar. Eu não vou desfalecer na minha busca da face do Senhor. Então orar é buscar a Deus, orar é buscar a face do Senhor, orar é constantemente estar diante do trono da graça do Senhor. Isso é orar. E daí Jesus conta essa parábola, que essa mulher estava diante desse juiz ímpio, desse juiz mau, pedindo justiça contra o seu adversário, mas aquele juiz, no primeiro momento, não quis. Todavia, ela estava lá, ela sempre estava lá. Sempre que lhe dava oportunidade, aquela mulher estava diante do juiz. Não importava a sua resposta negativa, não importava a sua fama de mal, ela estava interessada na solução do seu problema. E ela iria lá porque era somente ele que podia resolver, não tinha outro. E então aquele juiz disse: como esta viúva me molesta, hei de lhe fazer justiça, para que enfim não volte e me importune muito. Aqui eu peço a ti cuidado com as parábolas, para você querer extrair ensinamentos de toda ela. É uma parábola. Veja que o verso 5 não se aplica ao Senhor, tá bom? Deus não vai te dar nada para que você, depois de tanto importuná-lo, você não retorne mais. Isso não se aplica ao Senhor, tá bom? Isso aqui se aplica àquele juiz mau. Qual é a parte que Jesus está ensinando aqui que se aplica tanto o homem que busca a sua face e aquilo que se aplica a ele como Senhor da nossa vida? Então, veja, é a persistência do homem, é a insistência humana, a fé humana de realmente buscar. Você quer receber, então busque. Você quer alcançar, então insista. Agora, quem desiste é porque não quis mais, desistiu.
de alcançar aquilo que tinha como objetivo, faltou propósito. Mas o Senhor Jesus está nos ensinando a ser perseverantes, insistentes. Continue, busque até alcançar. Oração é até ser respondida. Viu? É até ser respondida. Então, o Senhor Jesus disse: ouve o que diz o justo juiz. E Deus, se um juiz ínico, mau, humano, fez justiça a uma viúva, e o Senhor não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Irmãos, do ponto de vista, às vezes, humano, parece que Deus está demorando tanto para fazer, está demorando tanto para responder. Tudo tem o seu tempo determinado. Tá certo? Ora, se tem o tempo determinado, então para que eu vou orar? Irmão, oração é comunhão com Deus. Oração é intimidade com o Senhor. A oração é o momento de você estar no ambiente espiritual. É algo extraordinário, viu? Então isso é oração. Então, embora existe um tempo determinado para as coisas, Deus, ele quer ouvir a sua voz. O Senhor, ele quer você em sua presença. Na realidade, o Senhor está te atraindo para junto dele. Esse é o propósito. Ele quer que você esteja juntinho dele. E ele quer fazer parte da tua história. Não de um homem aqui na terra e um Deus lá no céu tão distante. O Senhor quer que você esteja perto dele e vice-versa. Tá bom? É por isso que ele quer que você o busque em oração, no meio da tribulação, no meio dos problemas. Ele é conhecedor de tudo. Todavia, ele quer nos ouvir, ele quer nos atender, ele quer fazer parte da nossa história e quer que nós reconheçamos isso, tá bom? Verso 8. Digo-vos depressa que lhes fará justiça, Deus fará justiça também. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Quando Jesus se manifestar nas nuvens dos céus, como vai encontrar o homem aqui? Hein? Será que como ele se utilizou na época de Noé, se aplicando a mesma passagem à sua geração, que ela era como também a geração de Noé, que enquanto a arca estava sendo preparada e anunciado aí que haveria então uma inundação na terra e que mataria todos os homens. E o que fazia o homem enquanto estava sendo avisado? Comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, ou seja, viviam a vida normalmente sem se preocupar com o aviso do perigo iminente. Então vamos tomar cuidado, vamos viver uma vida de oração, vamos viver uma vida na presença de Deus, pois quando Jesus vier, ele quer nos encontrar nesta condição. Amém? Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.